Capítulo 20. Influência moral do médium. Questões diversas. Dissertação de um espírito sobre a influência moral. 226. 1. O desenvolvimento da mediunidade está em razão do desenvolvimento moral do médium? Não. A faculdade propriamente dita relaciona-se com o organismo. É independente do moral. Não ocorre o mesmo com seu uso, que pode ser mais ou menos bom, segundo as qualidades do médium. 2. Sempre foi dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que, pois, não é o privilégio dos homens de bem, e por que se vê em pessoas indignas que delas são dotadas no mais alto grau e que dela fazem mau uso? Todas as faculdades são favores dos quais se devem render graças a Deus, pois há homens que delas são privados. Poderíeis também perguntar por que Deus concede uma boa visão aos malfeitores, destreza aos gatunos, eloquência para aqueles que dela se servem para dizerem más coisas. Ocorre o mesmo com a mediunidade. Pessoas indignas dela são dotadas porque têm mais necessidade do que os outros para se melhorarem. Pensais que Deus recusa os meios de salvação aos culpados? Multiplica-os sob seus passos, lhes coloca nas mãos, e a eles cabe disso se aproveitarem. Judas, o traidor, não fez milagres e curou os enfermos como apóstolo? Deus permitiu que tivesse esse dom para tornar sua traição mais odiosa. 3. Os médiuns que fazem um mau uso de sua faculdade, que não se servem dela com o objetivo do bem, ou que não a aproveitam para sua instrução, disso sofrerão as consequências? Se a usam mal, serão duplamente punidos, porque têm um meio a mais para se esclarecerem e que não aproveitam. Aquele que vê claro e que tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. 4. Há médiuns aos quais são feitas espontaneamente e quase constantemente comunicações sobre um mesmo assunto, sobre certas questões morais, por exemplo, sobre certas faltas determinadas. Isso tem uma finalidade? Sim, e essa finalidade é a de esclarecê-los sobre um assunto frequentemente repetido, ou corrigi-los de certos defeitos. Por isso a uns falarão sem cessar do orgulho, a um outro da caridade. Não é senão a saciedade que pode lhes abrir os olhos. Não há médium abusando da sua faculdade por ambição ou por interesse, ou a comprometendo por um defeito capital, como o orgulho, o egoísmo, a leviandade, etc., que não receba, de tempos em tempos, algumas advertências da parte dos espíritos. O mal é que, na maior parte do tempo, não tomam isso para si. Nota: os espíritos empregam frequentemente cautela em suas lições, dando-as de um modo indireto para deixar mais mérito àquele que sabe aplicá-las e delas se aproveitar. Mas a cegueira e o orgulho são tais em certas pessoas que não se reconhecem no quadro que se lhe coloca sob os olhos. Bem mais se o espírito lhes dá a entender que é delas que se trata. Elas se irritam e tratam o espírito de mentiroso ou gracejador. Isso só prova que o espírito tem razão. 5. Nas lições que são ditadas ao médium, de um modo geral e sem aplicação pessoal, este não atua como um instrumento passivo para servir à instrução de outro? Frequentemente esses avisos e esses conselhos não são ditados para ele pessoalmente, mas para outros, aos quais não podemos nos dirigir senão por intermédio desse médium, mas que deve deles tomar a sua parte se não está cego pelo amor próprio. Não creiais que a faculdade medianímica seja dada para corrigir somente uma ou duas pessoas. Não, o objetivo é maior, trata-se da humanidade. Um médium é um instrumento muito pouco importante como indivíduo. Por isso, quando damos instruções que devem aproveitar a generalidade, nos servimos daqueles que possuem as facilidades necessárias.
Mas admitais, por certo, que virá um tempo no qual os bons médiuns serão bastante comuns, para que os bons espíritos não tenham necessidade de se servirem de maus instrumentos. 6. Uma vez que as qualidades morais do médium afastam os espíritos imperfeitos, como ocorre que um médium dotado de boas qualidades transmita respostas falsas ou grosseiras? Conheceis todos os excessos de sua alma? Aliás, sem ser vicioso, pode ser leviano e frívolo. Ademais, algumas vezes tem necessidade de uma lição para que se mantenha em guarda. 7. Porque os espíritos superiores permitem que pessoas dotadas de uma grande força como médiuns e que poderiam fazer muito de bem sejam os instrumentos do erro? Tratam de influenciá-las, mas quando se deixam conduzir para um mau caminho, deixam-nas ir. Por isso, delas se servem com repugnância, porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira. 8. É absolutamente impossível ter boas comunicações através de um médium imperfeito? Um médium imperfeito algumas vezes pode obter boas coisas, porque se tem uma bela faculdade, os bons espíritos podem deles servir-se na falta de outro, numa circunstância particular. Mas isso não é sempre senão momentaneamente, porque desde que encontrem um que melhor lhes convenha, lhe dão a preferência. Nota: há a se observar que, quando os bons espíritos julgam que um médium cessa de ser bem assistido e se torna, pelas suas imperfeições, a presa dos espíritos enganadores, provocam quase sempre circunstâncias que revelam suas manias e afastam as pessoas sérias e bem-intencionadas, de cuja boa-fé poderia ser abusada. Neste caso, quaisquer que sejam as suas faculdades, nada tem a lamentar. 9. Qual seria o médium que se poderia chamar de perfeito? Perfeito. Bem sabeis que a perfeição não está sobre a terra. De outro modo, não estaríeis nela. Dizei, pois, bom médium, e isso já é muito, porque são muito raros. O médium perfeito seria aquele ao qual os maus espíritos não tivessem jamais ousado fazer uma tentativa para enganá-lo. O melhor é aquele que, não simpatizando senão com os bons espíritos, foi enganado o menos frequentemente. 10. Se não simpatiza senão com os bons espíritos, como podem permitir que seja enganado? Os bons espíritos o permitem algumas vezes, com os melhores médiuns, para exercerem seu julgamento e lhes ensinarem a discernir o verdadeiro do falso. Ademais, por bom que seja um médium, não é jamais tão perfeito que não possa dar ensejo sobre ele por algum lado fraco. Isso deve lhe servir de lição. As falsas comunicações que recebe de tempos em tempos são advertências para que não se creia infalível e não se torne orgulhoso. Porque o médium que obtém as coisas as mais notáveis não tem mais a se glorificar disso do que o tocador de órgão, que produz belas músicas girando a manivela do seu instrumento. 11. Quais são as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue pura de toda alteração? Querer o bem, enxotar o egoísmo e o orgulho. As duas coisas são necessárias. 12. Se a palavra dos espíritos superiores não nos chega pura senão em condições difíceis de se encontrar, isso não é um obstáculo para a propagação da verdade? Não, porque a luz sempre chega para aquele que quer recebê-la. Quem quer se iluminar deve evitar as trevas, e as trevas estão na impureza do coração. Os espíritos que considerais como sendo a personificação do bem não se entregam de boa vontade ao apelo daqueles que têm o coração manchado pelo orgulho, pela cupidez e pela falta de caridade.
Que aqueles, pois, que querem se iluminar, se despojem de toda a vaidade humana e humilhem sua razão diante do poder infinito do Criador. Essa será a melhor prova de sua sinceridade, e esta condição cada um pode alcançá-la. 227. Se o médium, do ponto de vista da execução, não é senão um instrumento, exerce sob o aspecto moral uma influência muito grande. Uma vez que, para se comunicar, o espírito estranho se identifica com o espírito do médium, essa identificação não pode ocorrer senão quando há simpatia entre eles, e se assim se pode dizer, afinidade. A alma exerce sobre o espírito estranho uma espécie de atração ou de repulsão, segundo o grau de sua semelhança ou dissemelhança. Ora, os bons têm afinidade com os bons, e os maus com os maus. De onde se segue que as qualidades morais do médium têm uma influência capital sobre a natureza dos espíritos que se comunicam por seu intermédio. Se ele é vicioso, os espíritos inferiores vêm se agrupar ao seu redor e estão sempre prontos para tomarem o lugar dos bons espíritos que se evocaram. As qualidades que atraem, de preferência, os bons espíritos são a bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor ao próximo, o desprendimento das coisas materiais. Os defeitos que os afastam são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões pelas quais o homem se prende à matéria. 228. Todas as imperfeições morais são outro tanto de portas abertas que dão acesso aos maus espíritos. Mas a que exploram com maior habilidade é o orgulho, porque é a que cada um menos reconhece em si mesmo. O orgulho perdeu a numerosos médiuns dotados das mais belas faculdades e que, sem isso, teriam podido ser sujeitos notáveis e muito úteis. Ao passo que, transformados em presa de espíritos mentirosos, suas faculdades foram primeiro pervertidas, depois aniquiladas, e mais de um se viu humilhado pelas mais amargas decepções. O orgulho se traduz nos médiuns por sinais inequívocos sobre os quais é tanto mais necessário chamar a atenção, porque é um dos caprichos que mais devem inspirar desconfiança sobre a veracidade de suas comunicações. Primeiro, é uma confiança cega na superioridade dessas mesmas comunicações e na infalibilidade dos espíritos que lhes dão. Daí um certo desdém por tudo o que não vem deles, porque se creem o privilégio da verdade. O prestígio dos grandes nomes com os quais os espíritos se adornam, que são tidos como protetores, lhes ofusca e como seu amor próprio sofreria em confessar que são vítimas, recusam toda espécie de conselhos. Evitam mesmo e se afastam dos amigos que poderiam lhes abrir os olhos. Se têm a condescendência de escutá-los, não levam em nenhuma conta seus avisos, porque duvidar da superioridade de seu espírito é quase uma profanação. Melindram-se com a menor contradição, com uma simples observação crítica e, algumas vezes, chegam até a odiar as próprias pessoas que lhes fizeram favores. Graças a esse isolamento provocado pelos espíritos que não querem ter contraditores, estes estão em condições favoráveis para entretê-los em suas ilusões, e desse modo os fazem facilmente tomar os maiores absurdos por coisas sublimes. Assim, confiança absoluta na superioridade do que obtém, desprezo daquilo que não vem deles, importância irrefletida atribuída aos grandes nomes, recusa de conselhos, tomar a mal toda crítica, distanciamento daqueles que podem dar avisos desinteressados, crença na sua habilidade, malgrado sua falta de experiência. Tais são os caracteres dos médiuns orgulhosos.
É preciso convir também que o orgulho frequentemente é estimulado no médium por aqueles que o cercam. Se tem faculdades um pouco transcendentais, é procurado e louvado. Crê-se indispensável e logo toma ares de suficiência e de desdém quando presta seu concurso. Mais de uma vez nos lamentamos pelos elogios que demos a certos médiuns, com o objetivo de encorajá-los. 229. Ao lado disso, mostremos o quadro do médium verdadeiramente bom, aquele em quem se pode ter confiança. Suponhamos primeiro uma facilidade de execução bastante grande para permitir aos espíritos se comunicarem livremente e sem entraves por alguma dificuldade material. Isto posto, o que mais importa considerar é a natureza dos espíritos que o assistem habitualmente, e, para isso, não é ao nome que devemos nos referir, mas à linguagem. Não se deve jamais perder de vista que as simpatias que ele granjear entre os bons espíritos estarão em razão do que fará para afastar os maus. Persuadido de que sua faculdade é um dom que lhe é concedido para o bem, nunca procura dela se prevalecer, nem dela se faz qualquer mérito. Aceita as boas comunicações que lhe são feitas como uma graça, da qual deve se esforçar para se tornar digno por sua bondade, por sua benevolência e sua modéstia. O primeiro se orgulha de suas relações com os espíritos superiores. Este se humilha, porque se crê sempre abaixo desse favor. 230. A instrução seguinte nos foi dada a esse respeito por um espírito do qual já reportamos várias comunicações. Já dissemos, os médiuns, enquanto médiuns, não têm senão uma influência secundária nas comunicações dos espíritos. Sua tarefa é a de uma máquina elétrica que transmite os despachos telegráficos de um ponto distante a um outro ponto distante da Terra. Assim, quando queremos ditar uma comunicação, agimos sobre o médium como o empregado do telégrafo sobre seu aparelho. Quer dizer, do mesmo modo que o tac-tac do telégrafo desenha a milhares de léguas sobre uma tira de papel os sinais reprodutores do despacho, do mesmo modo, nos comunicamos através das distâncias incomensuráveis que separam o mundo visível do mundo invisível, o mundo imaterial do mundo encarnado, o que queremos ensinar por intermédio do aparelho medianímico. Mas também, do mesmo modo que as influências atmosféricas atuam e perturbam frequentemente as transmissões do telégrafo elétrico, a influência moral do médium atua e perturba, algumas vezes, a transmissão dos nossos despachos de além-túmulo, porque somos obrigados a fazê-los passar por um meio que lhes é contrário. Entretanto, o mais frequentemente, essa influência é anulada por nossa energia e nossa vontade, e nenhum ato perturbador se manifesta. Com efeito, os ditados de uma alta importância filosófica, as comunicações de uma perfeita moralidade, são transmitidas algumas vezes